Olá, que bom podermos estar aqui uma vez mais juntos, dando uma pausa nas nossas atividades para estudarmos um pouquinho o Evangelho. E nesses primeiros instantes, nós sempre gostamos de elevar os nossos pensamentos à espiritualidade superior e pedir a ela que nos auxilie, que nos guie, que nos intua, para que os nossos corações possam estar abertos às boas influenciações que nos chegarão. E para a nossa conversa de hoje, nós temos um item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, cujo título é Desigualdade das Riquezas. Antes de nós entrarmos no item propriamente dito, nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre o título. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Em algumas traduções, não se pode servir a dois senhores. Esse título, ele traz muitas interpretações, mas como nós aqui estamos tratando do item desigualdade das riquezas, nós trouxemos essa interpretação do título para essa questão realmente mais material, da questão financeira. Então, não servir a Deus e a Mamon significa que em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos tentar cumprir, seguir os exemplos que Jesus nos deixou. Então, eu não posso, em um momento, ser cristão, ter uma atitude cristã, e em outro momento, ter uma atitude que não esteja de acordo com o que Jesus nos deixou. Às vezes, nós nos deixamos levar pelas situações terrenas e acabamos aceitando aquela benesse que nós não tínhamos direito, acabamos aceitando a ajuda de alguém que nos traz um auxílio, mas dando o jeitinho que nós sabemos que não é ético, que essas atitudes não estão de acordo com a moral deixada por Jesus. Então é importante que nós nos lembremos, ser cristãos significa seguirmos os exemplos de Jesus. Então nós não podemos querer unir as coisas do espírito com as coisas da terra sem que nós nos lembremos desses exemplos deixados por ele. E também, durante essa nossa conversa, nós gostaríamos de pedir que todos nós tivéssemos em mente um trechinho pequenininho que está lá no Livro dos Espíritos, parte primeira, de Deus. Tem uma parte que fala sobre atributos da divindade. E na questão 13, a espiritualidade nos afirma que é soberanamente justo e bom tudo aquilo que vem de Deus, que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim, nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. É importante que nós nos lembremos disso. Deus é soberanamente justo e bom. Importante termos essa lembrança durante a nossa conversa e durante a nossa vida no geral. Então, falando agora propriamente do texto, repetindo, desigualdade das riquezas, item 8. Nesse texto, Kardec faz duas perguntas. São elas: por que não são igualmente ricos todos os homens? E por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Nós vamos fazer a nossa reflexão em cima dessas duas perguntas de Kardec. Então, quando Kardec pergunta por que não são igualmente ricos todos os homens, nós temos como resposta: não o são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Quando a gente lê esse trecho, se nós não tivermos cuidado, se nós não estivermos atentos, e por isso eu trouxe para nós a questão do Livro dos Espíritos, que garante
que Deus é soberanamente justo e bom, se nós não nos lembrarmos disso, nós vamos achar que Deus é injusto. Porque nós vamos pensar assim, ué, então tem pessoas que são mais inteligentes do que outras, tem pessoas que são mais ativas do que outras, tem pessoas que são mais laboriosas do que outras, e elas conseguiram isso como? Elas conseguiram isso com o esforço que elas fizeram. Vamos nos lembrar de que durante a nossa encarnação, o que nos é pedido? Que nós nos esforcemos, que nós façamos o melhor que nós pudermos. A espiritualidade amiga, Deus, não espera de nós prodígios, mas espera que nós sempre façamos o nosso melhor. Então, como as encarnações são solidárias entre si, nós não podemos nos esquecer disso. As minhas qualidades, os meus talentos e os meus vícios vêm comigo. E cada vez que eu encarno e cada vez que eu vou me esforçando para tentar substituir os meus vícios, as minhas mazelas, por qualidades, eu vou me aprimorando. Porque a resposta é muito simples. Porque cada um de nós possui um determinado talento. E numa parte, a espiritualidade diz que se pegasse a riqueza do mundo e dividisse igualmente por todas as pessoas, primeiro que daria um pouquinho só para cada, e segundo, que logo depois nós teríamos pessoas que com aquele talento recebido, com aquela quantia recebida, teria aumentado aquela quantia e outros teriam acabado com aquela quantia. E novamente existiria a desigualdade. Por quê? Porque nós ainda não desenvolvemos todos os talentos de que necessitamos. E um pouquinho mais para baixo, ele fala para nós do aguilhão. Que às vezes nós precisamos de um aguilhão que nos incomode. E esse aguilhão pode ser o que for. Pode ser às vezes uma pessoa que nos diga algo. Pode ser uma imagem que nós vejamos, uma leitura que nós façamos, algo que nos incomode para que nós consigamos sair da zona de conforto. Porque quando nós nos colocamos numa zona de conforto, não raras vezes nós achamos que aquilo ali é o patamar mais alto que eu consegui alcançar. Não raras vezes nós diminuímos a nossa própria autoestima e nós nos achamos incapazes de sairmos daquela situação. Então é importante que nós nos lembremos que nós temos condições de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos. Nós só precisamos utilizar o tempo durante a nossa vida para isso. As oportunidades que nos chegam para nós nos tornarmos pessoas melhores. Vamos relembrar a parábola dos talentos. Se nós temos um talento, vamos trabalhar esse um talento. Se por acaso nós temos 5 talentos, vamos trabalhar esses 5 talentos. Mas vamos fazer o nosso melhor. Isso é que é importante. Vamos sempre nos projetar, vamos sempre nos lembrarmos de que nós podemos ser melhores. A outra pergunta que é feita aqui nesse texto é: por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Olha a resposta que nós temos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal. E que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal.
sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Então, por que Deus deixa que a riqueza fique nas mãos de pessoas que parece que não podem trabalhá-la bem? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, ele fornece a todos a oportunidade de aprender. Nós vamos aprender a utilizar bem a riqueza. Nós vamos aprender a utilizar bem os talentos que nós temos. E ele vem falando do livre-arbítrio. Tem uma parte no nosso evangelho que fala também isso para nós. Que nós temos que ser responsabilizados pelas nossas atitudes. Não é o outro, não é o A, não é B, não é C. Somos nós. Nós temos que assumir as responsabilidades dos nossos atos. Porque de acordo com os nossos atos, nós vamos ter o mérito das nossas boas escolhas ou nós vamos ter que lidar com as dificuldades que advierem das nossas más escolhas. E como que Deus vai saber se realmente aquele filho dele, de fato, já sabe ou não lidar com a riqueza, se ele não tiver essa oportunidade? Nós precisamos dessa oportunidade. Mas aí nós poderíamos pensar, ué, a riqueza vai ficar na mão de alguém que não sabe frutificá-la para o bem de todos? Como é isso? Só que mais embaixo tem um trecho que fala para nós. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Se ele coloca cada um, o que significa isso? Significa, como diz o próprio texto, um pouquinho mais à frente, que essa riqueza, ela não fica parada. Ela vai girando. Ela sai das mãos de uma pessoa e vai para as mãos de outra pessoa. Para que todos possam ter a oportunidade de passarem por essa experiência e de mostrarem se já conseguem ou não utilizá-la para o bem de todos. Então, esse item, desigualdade das riquezas, nos lembra uma página que tem lá no Palavras de Vida Eterna, é a lição 7, cujo título é Melhorar para Progredir. Aí Emmanuel, no finalzinho, diz assim para nós, ó, lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres de criação conforme a capacidade de cada um. E como é que nós vamos fixar essas dádivas em nós? Como é que nós vamos melhorar a nossa capacidade? Nos esforçando para sermos melhores, nos esforçando para aproveitarmos com da melhor forma possível as oportunidades que chegam até nós. Seja na riqueza, na abundância material, ou seja na escassez material, nós sempre temos oportunidade para nós melhorarmos. E esse item, para ilustrar, nós trouxemos um exemplo que tem lá na obra O Céu e o Inferno. Quem tiver interesse, está na segunda parte, que é na parte dos exemplos. E o título é Expiações Terrestres. A segunda comunicação diz para nós, é um espírito do sexo masculino, e ele conta para nós que ele foi um rei ou um príncipe. Ele não soube dizer bem. E que durante esse reinado dele, ele não soube utilizar para o bem de todos, como estava dizendo aqui, esse talento do poder, esse talento da riqueza. E em outro momento, que foi nessa última reencarnação dele,
Ele veio como um mendigo israelita. E ele mendigou durante 30 anos. Só que o fruto de tudo que ele recebia, ele não ficava para ele. Ele distribuía para as outras pessoas que também viviam em situação igual a dele. Então, mostrando para nós que nós podemos praticar a fraternidade onde quer que nós estejamos. Que nós podemos praticar o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação, sendo nós pobres ou sendo nós ricos em questões materiais. Lembrando que a caridade, ela extrapola a questão material. Vamos nos lembrar: perdão, indulgência e benevolência. Esse exemplo mostra para nós que nós podemos sim nos melhorarmos em quaisquer condições que nós estejamos. Porque se nós acharmos que só o rico pode ajudar, Deus não seria justo. Ele não seria bom. Como é que vai impedir alguém de praticar a caridade? Nós sempre temos oportunidade de trabalhar o nosso orgulho, de trabalhar o nosso egoísmo. Nós sempre temos essa oportunidade. É importante que nós nos lembremos disso. Outra questão que é importante nós nos lembrarmos também é que nós precisamos ser muito cautelosos para nós não cairmos no desânimo que nos paralisa, que diminui a nossa autoestima, que nos leva a crer que nós não conseguimos fazer nada, que tem que ser assim mesmo, que Deus quis assim. E por outro lado, nós também temos que ser cautelosos para não negarmos auxílio àqueles que estão precisando, por pensarmos que eles é que devem se virar sozinhos. Eles é que devem dar conta das suas dificuldades. Não podemos ser assistencialistas, mas nós também não podemos ser descaridosos. Da mesma forma que nós não podemos estar desanimados. Temos que trabalhar. E sobre essa questão de nós não fazermos a caridade, nos fez lembrar um fato que o Chico contou. Ele disse que duas senhoras bem apossadas na questão financeira, eram ricas, numa ida a um teatro, viram uma pessoa sofrendo com frio. E uma delas, mais tocada, fez a menção de tirar o seu casaco e cobrir aquela pessoa. A outra que estava com ela falou: não faça isso, esse seu casaco é um casaco tão caro. Assim que nós chegarmos à nossa casa, nós enviaremos alguém com um casaco para ele ficar. Aí a outra foi, botou o casaco de novo e elas foram. Só que quando elas chegaram à casa delas, conversaram, tomaram chá, se alimentaram, esqueceram-se do irmão que estava caído lá no chão, com frio. No dia seguinte, uma delas falou: olha, leva o casaco para ele, disse onde estava a pessoa. E quando o funcionário dela chegou ao local onde ela tinha dito, ele encontrou aquele mendigo lá, mas ele já estava morto. Esse fato que Chico nos contava era para nos mostrar, e ele mesmo dizia, que a caridade muito pensada chega tarde demais. Vamos auxiliar de acordo com as nossas condições. Vamos ajudar-nos uns aos outros, até porque não vamos nos esquecer. Fora da caridade, não há salvação. Só que nós precisamos, em todos os momentos, de equilíbrio. A doutrina espírita é a doutrina que nos leva à busca sempre do bom senso. Tem um ditado popular que diz para nós: nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vamos seguir como o budismo nos indicava sempre, o caminho do meio. Não vamos ser negacionistas na questão da caridade e também não vamos ficar naquele lugar no qual nós achamos que nós só podemos sobreviver se o outro fizer por nós. Vamos juntos,
unir as nossas forças. Aquele que tem um pouquinho mais, auxilia aquele que tem um pouquinho menos. E aquele que tem menos vai se esforçando para que ele consiga, por si só, alcançar o patamar que ele deseja. Ou, às vezes, ele não vai conseguir alcançar aquele patamar. Olha os talentos. Mas ele vai conseguir ter uma vida mais digna, ele vai conseguir se melhorar. Então, a desigualdade das riquezas, ela na verdade acontece por conta da nossa invigilância, por conta da nossa dificuldade. Olha o que nos diz o Evangelho. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, queridos, agradecendo muito pela oportunidade da reflexão, agradecendo muito por esses instantes em que pudemos parar as nossas atividades e nos voltarmos um pouquinho para o Evangelho, nós gostaríamos de deixar essas últimas palavras. Que nós amemos-nos uns aos outros. E que nós sempre nos esforcemos para aproveitarmos as oportunidades que chegam até nós. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.